Talvez você já tenha ouvido aquela famosa frase de Shakespeare, que ele diz assim: a vida é contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum. Ora, Shakespeare, contada por um idiota depende de quem está contando, mas ela não é conduzida soberanamente por um idiota, muito pelo contrário. Com sons e fúrias, eu diria que sim, essa é a grande realidade da vida. E sem sentido algum, eu diria que não. Agora o que eu quero que você perceba aqui comigo, diante dessa frase, é que Shakespeare ele meio que está dizendo que a vida é um grande drama. E isso eu concordo plenamente. A vida é dramática, viver é dramático. De repente a gente passa por boas notícias, de repente a gente está vivendo más notícias. A grande verdade é que a vida é um drama. E o enredo da vida é dramático. E eu digo isso porque quando nós olhamos para o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que nós estamos diante de talvez a cena mais dramática de toda a Bíblia. A cena onde João está diante do trono, aquele que está sentado no trono tem um livro, que é o livro da vida, o livro do enredo humano, da narrativa humana, do desenrolar da história humana, só que esse livro está selado e ninguém é digno de abrir esse livro. Então João está experimentando um grande drama de olhar para a sua história de sofrimento e dizer: parece que não tem sentido algum e a única coisa que eu vejo é som e fúria. E ao mesmo tempo em que a história começa dentro desse capítulo com um grande drama, termina com uma exaltação, um louvor e uma alegria indivisível. Por isso que eu quero olhar com você nesse momento esse texto tão importante para a nossa dramática vida humana. Então veja como o texto começa. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Simples, esse é o livro da história humana. É o livro do enredo humano. Na verdade, tudo que virá depois de Apocalipse, de todos aqueles selos, daquelas trombetas e taças e tal, tudo está relacionado a esse livro. Então pense comigo, João está sofrendo, e quando a gente está sofrendo, a gente quer ver um final ao nosso sofrimento. A gente quer se apegar a algo que lá na frente possa dizer: ó, vai ficar tudo bem. E é isso que está acontecendo com João. Ele vê esse livro, mas ao mesmo tempo o livro está fechado. Então é como se a história tivesse selada. É como se João estivesse vivendo a incerteza de um futuro promissor. Por isso que ele começa a ficar completamente angustiado, tanto que aparece um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ou seja, quem é digno de trazer esperança, quem é digno de dizer que vai ficar tudo bem? Mas o verso 3 diz que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ou seja, ninguém é digno. Ninguém é digno, igual a não há esperança. E aí o verso 4 diz que João chorava muito, porque ninguém achou-se digno de abrir esse livro. Ou seja, não há história, não há intervenção divina. Na realidade, é como se a história de João acabasse aqui. E aqui que eu imagino quanto que você e eu precisamos ter os nossos pés firmados nesse Senhor soberano da história. Porque se a gente vivesse os nossos dramas e a gente não tivesse uma esperança a ancorar a nossa alma, a nossa história acabaria aqui. Por isso que essa primeira cena é um grande drama, de pessoas que estão sofrendo e ao mesmo tempo não conseguem enxergar um desenrolar esperançoso da história. Até que aparece um dos anciãos no verso 5 que diz: não chore, não precisa chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veja a referência de Jesus que a gente tem aqui. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Todas essas marcas de Jesus que vão sendo trazidas lá do Antigo Testamento para dizer: ó, esse é aquele pelo qual o Antigo Testamento apontava, o grande redentor da história. Então, de repente, João olha e ele vê um cordeiro que parecia estar morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Veja quem João vê na sua imagem.
apocalíptica. O próprio Cordeiro. Um Cordeiro no centro do trono com seus 7 chifres, seus 7 olhos, essa autoridade, esse Senhor soberano que vê todas as coisas, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. É essa plenitude, é esse ministério glorioso de Jesus atuante no mundo dramático. Agora, o que eu quero que você perceba e veja e grave no teu coração é essa imagem que João tem de Jesus. Porque ele é um cordeiro que parecia estar morto. Quando João olha para o cordeiro, a pessoa de Jesus, nessa visão celestial, João olha para esse Jesus marcado pelas cicatrizes que trouxe redenção. E isso daqui é tão surreal da gente imaginar, porque Jesus está nessa imagem dizendo, eu sou um Jesus glorioso, mas olhe para mim como aquele que trouxe redenção, como aquele que trouxe salvação, como aquele que trouxe esperança para um mundo caótico, como aquele que veio morrer no lugar de vocês, numa cruz, demonstrando o amor de Deus. Então João olha para a gente e diz, você quer encontrar esperança no desenrolar dessa história dramática aí na terra? Olhe para o Cordeiro sacrificado. Você quer encontrar esperança na eternidade? Veja que o Cordeiro que é descrito lá no céu é o Cordeiro que parecia sacrificado. Por quê? Porque ele sim desenrola a história através da ótica da salvação. Então a gente não precisa estar mortos. A nossa história não acabou, muito pelo contrário. A nossa história tem significado e proposta de um Deus que nos redime, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que sara o nosso pecado, paga o preço na cruz para que a nossa história não fosse desenrolada através dessas figuras horrendas de Apocalipse, mas pela imagem do Cordeiro sacrificado. Então essa história que começava com um drama de um livro selado, agora passa por esse Jesus que abre os selos, que tem o poder, a autoridade de abrir o desenrolar da história, trazendo esperança, e a partir desse momento o tom dessa história dramática muda. Porque agora já não é mais choro. Veja como a partir desse momento o choro vai se tornando em alegria. Olha o verso 7. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E a partir desse momento em que ele recebe o livro, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Veja, é essa imagem daqueles que representam a criação, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, a representação dos crentes do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, os crentes de todos os tempos já estão lá nesse momento de louvor, de júbilo, de alegria, de adoração. E aí eles ainda dizem que tem taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, daqueles que estão clamando, daqueles que estão dizendo Maranata, daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que olham para a história e dizem, eu acho que isso não vai dar bem. Consegue ver o que a gente tem aqui? É um convite a nos envolver nessa adoração. Porque quando a gente olha para a glória, a gente vê a adoração. E ao invés da gente começar a resmungar, a nos tornar amargos pelo drama dessa vida, essa imagem está olhando para a gente dizendo, cante, adore, bendiga o nome do Senhor. Porque ele canta assim, ou eles cantam assim, verso 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Compraste para Deus homens. Esse é o grande problema da humanidade. Precisamos ser comprados pela graça. O problema da humanidade não é finanças, não é saúde, não é política, não é relacionamento, mas nós somos pessoas quebradas, que precisamos ser comprados pelo sangue do Cordeiro, sermos reconciliados com Deus. E eu quero que você veja o tema da canção que a gente tem aqui. Compraste homens para Deus. O que isso significa? Que o grande tema dessa canção é a redenção. Porque quando você olha no capítulo 4, se você dá uma olhada lá, qual vai ser o tema da canção do capítulo 4? Criação.
Lá é o Senhor Criador, aqui é o Senhor Redentor. O Senhor que nos traz de volta para si. O Deus que reconcilia a sua criação consigo mesmo. E aí vem os anjos, verso 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares, milhões e milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E o verso 13 termina com a criação diante desse Cordeiro. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a glória, a honra e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Toda a criação está diante do trono, louvando, adorando e bendizendo ao Deus Redentor. Ao Deus que envia o seu Filho, o Cordeiro, para trazer esperança para o grande drama da nossa história. E qual que é o grande drama da nossa história? Nós experimentamos os dramas dessa vida, mas os dramas dessa vida não alimentam a nossa alma. Não pautam o ritmo das nossas canções. Não ditam o caminho da nossa esperança, muito pelo contrário. Então por que Apocalipse capítulo 5 está aqui diante de nós? Porque João está dizendo assim: ainda que os teus pés toquem o drama, o teu coração esbanje adoração. Por isso que eu concordo só com uma coisa com Shakespeare. A história não é contada por um idiota, muito pelo contrário. A história é contada por esse Deus soberano. E sim, essa história é cheia de fúria. E também essa história é cheia de som, mas não é um som de amargura, não é um som de pessoas que não têm esperança, mas é um som de adoração de pessoas que estão cheias de esperança, e esperança essa que brota não de uma vida sem sentido, pelo contrário, mas uma vida cheia de sentido que só encontrará grande prazer quando os nossos lábios se encherem da canção de Apocalipse capítulo 5.